Perfeito. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, Alexandre. Então, eu gostaria de aproveitar parte do meu tempo para voltar lá naquela questão anterior, mas eu vou responder a sua pergunta. Não se preocupe que eu vou ter a réplica. Então, quando um homem que não foi estabelecido por um profeta diz que é pregador ou ministro do evangelho, isso mostra que ele não é um verdadeiro sacerdote, não é um verdadeiro pregador e não é um verdadeiro ministro. Se Arão tivesse aparecido para dizer, agora eu sou um sacerdote, ele seria falso. Se Baruque, o filho de Nerias, tivesse aparecido para dizer, agora eu sou um sacerdote, e não tivesse ele estabelecido por Jeremias, ele seria um falso sacerdote. Se Pedro, se Tiago, se João, se algum daqueles do tempo de Jesus tivesse levantado por si só e tivesse dito, agora eu sou um sacerdote, eles seriam falsos. Se Tito, Timóteo, Silvano, Agabo, Silas, Barnabé e Apolo, no tempo de Paulo, tivesse levantado por si só para dizer que ele agora era um sacerdote, eles seriam falsos, porque é o profeta mensageiro quem deve estabelecer os ministros, os apóstolos, os profetas de igreja, os evangelistas e os doutores do seu tempo, de acordo com Efésios, capítulo 4, versículo 11. Assim como um ministro hoje no nosso país, chamado Brasil, se ele se levantar para dizer que é um ministro, mas se o presidente Bolsonaro não o nomear, você está diante de uma pessoa mentalmente perturbada. E ele não é um verdadeiro ministro. Se uma pessoa levantar para dizer que é um médico e ele não tiver o seu diploma verdadeiro, você está diante de alguém que é um falso médico. E as pessoas que se passam pelo que não é, de acordo à lei dos nossos países, eles estão considerados como charlatões. Todos esses líderes religiosos, de todas essas igrejas católicas, protestantes, evangélicos, brandamistas, desde o maior até o menor, eles, na verdade, são charlatões porque não foram estabelecidos por um profeta mensageiro. Mesmo que o seu nome seja de Macedo, Valdomiro Santiago ou Silas Malafaia. Agora eu vou à pergunta do senhor Moraes, do senhor Alexandre Moraes, com respeito a Lucas 16:16. Eu gostaria de fazer uma pergunta e você me responda só com duas palavras, do jeito que você quiser. Lucas 16:16, quando diz, a lei e os profetas duraram até João, palavra de Jesus. Eu pergunto, João Batista era um profeta da lei ou um profeta da graça? Só me responda se é da lei ou da graça. E eu vou continuar meu raciocínio. Pode responder, senhor. João Batista era o profeta da lei, pô, da época do primeiro pacto. Ok. João Batista era um profeta da lei. Então, Lucas 16:16 é claro, Jesus diz, a lei e os profetas duraram até João. Sim, os profetas da lei duraram até João, porque Jesus, ele é um profeta, e ele é o primeiro profeta da graça. E Jesus Cristo mostrou que ele era um profeta. As escrituras mostram que ele é um profeta. E se o Alexandre não acreditar que Jesus era um profeta, e ele pedir as provas, eu vou dar as provas aqui que Jesus era um profeta. E Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 41, que aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Mateus 10, versículo 41. Neste caso, Jesus não estava falando de João Batista. Jesus estava falando dele mesmo, o profeta que estava ali, que as pessoas tinham que receber na qualidade de profeta, então receberiam um galardão de profeta. E Jesus disse em Lucas capítulo 11, versículo 49, que ele enviaria profetas para a terra. Logo, João Batista não é o último profeta, sendo que Jesus, ele é profeta, e ele prometeu enviar profeta. Jesus repete a mesma coisa em Mateus capítulo 23, versículo 34 e 35, quando ele diz, eis que envio-vos profetas. E ele completa dizendo, e alguns deles perseguireis, outros matareis, outros apedrejareis. Bem, agora veja que Lucas 16:16 está claro. Jesus estava falando sobre os profetas da lei. Agora quero passar a palavra para o senhor Alexandre, porque se ele discorda que Jesus era um profeta, que não há profeta depois de João Batista, eu terei a oportunidade de responder na minha oportunidade. Está com a palavra o senhor Alexandre. O senhor tem a réplica, senhor Alexandre, nesse momento, a partir de agora, 5 minutos. Beleza. Em nenhum momento nas Escrituras eu leio aqui Jesus Cristo falando que era profeta. Na verdade, quem fala que ele era profeta são terceiros, são outras pessoas, né? Que na verdade conjecturava, né? Que ele poderia ser o possível ali o profeta Elias, ou o profeta até mesmo ali que veria como o próprio João, né? Em nenhum momento a gente vê Jesus Cristo falando assim, ó, eu sou o profeta enviado por Deus. Em nenhum momento. Muito pelo contrário. Quando a gente vai lá, por exemplo, em Salmos 110, vai ter a tipologia lá, né, pelo rei Davi, onde ele vai escrever
que Jesus Cristo viria como rei e sacerdote, na ordem de Melquisedeque, como sumo sacerdote, ou seja, sendo ali o sumo sacerdote, onde a igreja seria ali o corpo. Tá me entendendo? Em nenhum momento ali Jesus Cristo se coloca em figura de profeta, dentro do âmbito da antiga aliança, como Jeremias, como João Batista, como Ezequiel e outros. Em nenhum momento a gente vê isso nas Escrituras, a não ser que o Senhor, Deltamar, me prove o contrário. Você pode até me mostrar aí pessoas falando, conjecturando, dizendo que Jesus Cristo era um possível profeta. Mas em nenhum momento a gente vê isso, tá? E uma outra passagem aqui também, que joga por terra, tá? E refuta a visão de Caco Felipe, é Hebreus capítulo 1, com certeza você conhece, né? Hebreus capítulo 1, onde o autor aos Hebreus vai dizer o seguinte, e vai estar claro isso. Havendo Deus, outrora, falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais. Que pais são esses? São aqueles da antiga aliança, da Taná ali e da Torá, pelos profetas. Versículo 2. Nesses últimos dias, ou seja, naquele tempo ali, enquanto o autor aos Hebreus escrevera, né, ele já considerava ali como os últimos dias, como o fim dos tempos. Então não tem como a gente querer trazer isso aqui para mais de 2000 anos. É simplesmente passar por cima, atropelar a exegese. Nos falou por quem? Pelo Filho, através de Jesus Cristo, vírgula, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então me explica o seguinte, se ele vai falar aqui, né, que nesses últimos dias, que era naquela época lá, Deus já passa a falar através de Jesus Cristo, como que poderia ser levantado aí um outro profeta, na mesma figura dos profetas da antiga aliança, e para falar o quê? Que eu já mostrei, já provei para você aí, que o apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 1, 23, falou que o evangelho já foi pregado a todas as nações, a toda criatura debaixo do céu e terra, né, que é denominada ali uma figura de linguagem, o mundo oikomene, o mundo habitado deles. E como que o Caco Felipe seria levantado hoje? Não estaria passando por cima de Hebreus capítulo 1? Fala comigo aí. Ok, então, apóstolo Deltamar, o senhor tem a réplica. A partir desse momento, o senhor tem 5 minutos. Ok, o senhor Alexandre Moraes citou Lucas 16,16, e eu acabei de provar que Lucas 16,16 trata-se dos profetas da lei, uma vez que Jesus era um profeta, e uma vez que o próprio Jesus, em Mateus capítulo 23, versículo 34 e 35, e Lucas 11,49, disse que ele enviaria profeta. Enviaria, futuro. E matariam, apedrejariam, prenderiam, perseguiriam. Isso é futuro. João Batista não é o último. Isto está terminado. Agora, para provar que Jesus era um profeta, eu vou citar aqui algumas escrituras, mas tenha paciência. Se o meu tempo não terminar, nós vamos para o outro tempo. Agora, Mateus capítulo 13, versículo 57, Jesus disse que, agora veja, você disse que pessoas diziam que Jesus era profeta. Preste atenção, e quero que todas as pessoas prestem atenção. Mateus capítulo 13, versículo 57, quando Jesus foi para as partes de Nazaré, para as partes de onde ele foi criado, as pessoas vieram em sua direção para dizer que ele não era para estar ali. E Jesus disse que um profeta não tinha honra na sua própria terra. De qual profeta Jesus estava falando? Bem, em Mateus capítulo 21, versículo 11, e o povo dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré, o profeta da Galileia. Mateus capítulo 21, versículo 46, e buscando, queriam matá-lo, e buscando temer o povo porque o tinha por profeta. Marcos 7,16, e glorificavam a Deus, dizendo que um grande profeta se tinha levantado dentre eles e que Deus estava visitando o seu povo. Marcos 7,39. Se este homem fosse um profeta, o Simão fariseu falando para Jesus, se este homem fosse um profeta, porque todo mundo o via como profeta, o chamava de profeta, o reconhecia como profeta, se este homem fosse um profeta, ele saberia que esta mulher que a toca é uma pecadora. E depois disso, Jesus dá um sinal a ele que ele, Jesus, era um profeta, até mesmo revelando os segredos dos seus pensamentos, do seu coração. Lucas 13, versículo 33, Jesus disse que não era possível que um profeta morresse fora de Jerusalém. Onde foi que Jesus morreu? Lucas 24, versículo 19. Jesus, o Nazareno, o qual foi varão poderoso em obras
e em palavra, e na palavra de Deus. Quem falava isso? Os 2 discípulos de Jesus a caminho de Emaús, quando Jesus apareceu a eles em uma outra aparência. Eles disseram, nós estamos falando de Jesus, o Nazareno, varão profeta, poderoso em obras e na palavra de Deus. João 6, versículo 14. Quando viram o sinal que Jesus tinha feito, então eles disseram, este verdadeiramente és o profeta, ele estava esperando um profeta, és o profeta que havia de vir ao mundo. Este verdadeiramente é o profeta que havia de vir ao mundo. João capítulo 7, versículo 40. E ouvindo isto, diziam, verdadeiramente este é o profeta. João capítulo 7, versículo 52, disseram, vejam que da Galileia, de onde Jesus era? Vejam que da Galileia nunca se levantou um profeta. João 9, versículo 17, disseram, o que diz tu sobre este homem? O homem que foi curado lá penso que de cegueira ou algo parecido. O que diz tu sobre este homem? Ele diz, ele é um profeta. Atos capítulo 3, versículo 22. Você disse que pessoas diziam, certo? Mas Atos capítulo 22 trata-se de uma profecia de Moisés que diz, porque Moisés disse aos nossos pais, e o Senhor Deus levantará um profeta dentre o povo, e ele será semelhante a mim. Moisés disse, o Senhor Deus levantará dentre o povo um profeta semelhante a mim. Atos capítulo 7, versículo 37. Este é aquele de quem falou Moisés ao povo de Israel. O Senhor vosso Deus levantará dentre vós um profeta semelhante a mim. Agora, se você não estiver satisfeito com as referências que dei, eu posso perguntar a você. E você pode responder na sua palavra e depois eu volto, se for possível, irmão. Para nós encerrarmos este assunto. O que significa a palavra filho do homem? Nas Escrituras, de acordo às Escrituras, o que significa a palavra filho do homem? Uma vez que Jesus dizia, eu sou o filho do homem. Quando o filho do homem for, quando o filho do homem vier, quando vocês verem o filho do homem. O que significa, Alexandre Moraes, a palavra filho do homem nas Escrituras? O senhor Alexandre pode responder, tem 5 minutos para a resposta. O microfone do senhor acho que está desligado, senhor Alexandre. Foi mal, galera, foi mal. Em nenhum momento, Deltamar, você respondeu, você provou aí para a galera, para o pessoal que está assistindo, Jesus Cristo se intitulando como profeta, cara. E é aquilo que eu falei antes. Porque eu já sabia que você ia vir com todas essas passagens, né? Onde as pessoas iriam conjecturar e achar que Jesus Cristo viria na figura de profeta. Que não faria sentido nenhum. Porque a própria profecia fala que ele viria como rei e sacerdote. Que é totalmente diferente aí de profeta, né? Não faria sentido. E respondendo essa tua pergunta aí, deixa eu tirar aqui. Respondendo essa tua pergunta aí, Jesus Cristo, quando fala ali, quando ele sempre afirma ali que ele era o filho do homem, sempre fazendo essa referência, é que ele estava ali dentro de uma natureza humana, de carne e sangue. Entendeu? Ele era ali e estava dentro de uma figura humana. Entendeu? A lógica é essa. Agora, voltando aí para as questões, né? Como que eu vou trazer isso aqui para os dias de hoje, essa questão da profecia? Primeiro, a gente não tem aqui o templo de Jerusalém de pé. Então, a minha pergunta vem a seguinte, agora eu vou fazer a minha pergunta. Como que, por exemplo, o Caco Felipe seria o profeta e quem seria o sacerdote de Caco Felipe aí? Porque para se haver uma figura sacerdotal terrestre, a gente tem que ter um templo de pé e sacrifícios de animais. O templo foi destruído no ano 70 e, de acordo com as profecias, não existe nenhuma profecia que vai ser construído aí um terceiro templo de forma literal. Até porque o terceiro templo ali, de acordo com a profecia, foi o corpo de Jesus Cristo, como eu já citei aí, Salmos 122, né? Salmos 110, aliás, na ordem de Melquisedeque. E era uma Jerusalém existente. Essa Jerusalém, essa Israel que está aí, é uma Israel que foi levantada pela ONU em 1948, que não tem nada a ver com nenhuma profecia. As profecias que vai falar ali sobre um templo que seria construído, foi a profecia dada lá, né, com o governador de Judá, que foi Zorobabel. E depois esse templo foi reconstruído pelo Herodes e destruído no ano 70. E do ano 70 até agora, até aqui 2020, a gente tem lá só o Muro das Lamentações e o caco de vidro que está lá. E cadê?
figura sacerdotal terrestre não existe hoje. O que está aí é rabino. Então, de acordo com as escrituras, qual é a base que o Caco Felipe me traz aqui para os dias de hoje? Porque teríamos que ter uma figura sacerdotal terrestre de acordo com o que está nas escrituras. E como que fica isso, meu mano Deltamar? Já que o Caco Felipe é um profeta de Deus. Eu queria só um minuto da atenção dos dois. Foi solicitado entre vocês mais uma réplica, uma tréplica sobre o assunto da primeira pergunta que o senhor Alexandre fez. A próxima pergunta é da vez do apóstolo Deltamar. Então, o apóstolo Deltamar vai concluir agora a resposta sobre o questionamento da pergunta se Jesus Cristo era profeta ou não. E aí sim, depois o apóstolo Deltamar vai fazer a pergunta ao senhor Alexandre, só para colocar em ordem, para nós não fugirmos e não beneficiar nenhuma das partes. Ok, muito obrigado. Então, eu estou dando base. O senhor Alexandre estava de acordo no começo do debate que tem que ter base. Agora o senhor Alexandre volta aqui para dizer que as profecias apontavam que Jesus seria rei e sacerdote. Eu estou de acordo. Não vamos discutir isso. Mas o ponto aqui é profeta. As escrituras também diz que ele seria profeta. E eu citei para você, Atos capítulo 3, versículo 22. Eles estavam replicando a fala de Moisés, que está em Deuteronômio. Agora veja, senhor Alexandre, eu vou citar novamente, porque Moisés disse aos nossos pais, e o Senhor Deus levantará dentre vós um profeta semelhante a mim. Isso é profecia. As profecias diziam que ele ia ser rei e sacerdote, mas também as profecias dizem que ele seria um profeta. Atos capítulo 7, versículo 37, é profecia, senhor Alexandre, e diz, este é aquele de quem falou Moisés ao povo de Israel, o Senhor vosso Deus levantará dentre vós um profeta semelhante a mim. Se temos que ser honesto com as escrituras e temos que tomar a base, aqui está a profecia onde diz que Jesus era um profeta. Agora eu perguntei para você o que significava a palavra filho do homem, e você respondeu à sua maneira, mas vou responder de acordo com a Bíblia. Filho do homem, de acordo com as escrituras, significa um profeta. E quando você pega Ezequiel, Deus chamava Ezequiel de o filho do homem. Jesus chamava de filho do homem, não era por acaso, não há casualidade em Deus. Mas ele dizia isto porque um profeta, melhor, filho do homem significa um profeta. No entanto, vamos agora para o que significa a palavra profeta. A palavra profeta, no original hebraico, significa nabi. E nabi significa porta-voz, porta-voz de Deus. Jesus era o porta-voz de Deus. Moisés era o porta-voz de Deus. Elias era o porta-voz de Deus. Todo homem que é o porta-voz de Deus na terra é um profeta. No original hebraico, profeta é nabi. Nabi é porta-voz. Pedro era o porta-voz de Deus. Foi o próprio Jesus Cristo quem o enviou para pregar. Paulo era o porta-voz de Deus. Agora, se nós temos que pegar as escrituras, se nós cremos nas escrituras, se eu Deltamar Costa e o senhor Alexandre de Moraes cremos na Bíblia, temos que tomar a Bíblia como base. E a base da Bíblia diz que Jesus disse em Mateus 10, 41, que ele, Jesus, era um profeta. Aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Lucas, capítulo 11, versículo 49, diz, eis que enviarei-vos profetas, assim como Mateus, capítulo 23, versículo 34, 35. Mas o senhor me fez outras perguntas, vou aproveitar o meu tempo para responder. O senhor citou aí, e o senhor já toma isso como a minha pergunta. O senhor citou aí Mateus, capítulo 24, versículo 14, para dizer que o evangelho do reino é o evangelho de Jesus. Saiba, senhor Alexandre, que o evangelho do reino é toda a mensagem de um profeta mensageiro. Quando Noé pregava, o evangelho do reino, que deveria ser pregado em toda a terra, era a mensagem de Noé. No tempo do Egito, o evangelho do reino, a ser pregado em toda a terra, era a mensagem de Moisés. No tempo de Isaías, a mensagem de Isaías era o evangelho do reino que ia ser pregado em toda a terra. No tempo da deportação para a Babilônia, Jeremias era o possuidor do evangelho do reino de Deus. Então, o senhor Alexandre, ele está a ignorar as profecias, ele está a ignorar as escrituras, e todo mundo que está aqui está vendo. Mas eu estou dando base nas escrituras que Jesus Cristo era um profeta. O evangelho do reino no ano 33 era o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho do reino no ano 53 era o evangelho de Paulo. E hoje o evangelho do reino, que deve ser pregado em toda a terra, é o evangelho de Jesus Cristo. Melhor, é o evangelho do profeta Caco Felipe. Não há evangelho do reino hoje na terra, a não ser o evangelho do profeta Caco Felipe. O senhor Alexandre de Moraes, eu penso que ele teve um problema com a sua conexão, mas ele vai retornar. Quando ele retornar, vou adicionar ele aqui. Ele citou Hebreus capítulo 1, versículo 1, para dizer que, quando Paulo diz que
tendo Deus falado-nos no passado, antigamente, através dos profetas, ele tem nos falado agora pelo seu Filho. Eu poderia perguntar, ele não está aqui, mas se ele estiver ouvindo, ele vai responder. Eu pergunto, Paulo, Deus não falava por meio de Paulo? As palavras que Paulo escrevia não eram as palavras de Deus? Se o senhor Alexandre de Moraes, vou adicioná-lo aqui. Eu vou concluir o meu tempo. Eu tenho um tempo ainda, irmão pastor Ricardo? Eu não tá me ouvindo aí, Ricardo. Me diga se eu tenho um tempo. Tá me ouvindo? Sim, Alexandre. Ô, Deltamar, repete para mim, cara, porque teve um amigo meu que me ligou aqui, aí caiu, cara. E eu não escutei nada que tu falou aí. Tudo bem. Eu estava te respondendo que a palavra profeta, isso você captou. Você estava presente. Agora eu estava dizendo para você que Mateus, capítulo 24, versículo 14, que você citou. Deixa eu adicionar o pastor Ricardo. Pastor Ricardo, me dê um tempo para mim repetir a pergunta ao Alexandre, que a internet dele caiu. Só tem um minuto. Mateus, capítulo 24, versículo 14, que você citou, sobre o Evangelho do Reino. Eu estava dizendo que o Evangelho do Reino é a mensagem de um profeta. Quando Noé estava na terra, o Evangelho do Reino era a mensagem de Noé. E esta mensagem deveria ser pregada em toda a terra. No tempo do Egito, o Evangelho do Reino era a mensagem de Moisés. No tempo de Jeremias, o Evangelho do Reino era a mensagem de Jeremias. No tempo de Jesus, o Evangelho do Reino a ser pregado era a mensagem de Jesus. Por volta do ano 53, o Evangelho do Reino a ser pregado era a mensagem de Paulo. E Paulo confirma isso em Atos 13:47, quando ele diz: eu fui estabelecido para ser a luz das nações, a luz do mundo, e a salvação de Deus até as extremidades da terra. O Evangelho do Reino a ser pregado hoje, senhor Alexandre, é a mensagem do profeta Cacó Filipe. É o profeta vivo, quem tem as palavras de vida eterna e a chave do reino do céu. Agora a pergunta que eu faço ao senhor é, o senhor citou Hebreus capítulo 1, versículo 1, para dizer que tendo Deus falado antigamente, através dos seus servos, os profetas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do seu Filho, aí você quer dizer que é Jesus. A pergunta para o senhor é, as palavras de Pedro, as palavras de Tiago, as palavras de João e as palavras de Paulo, os seus escritos, também não eram a palavra de Deus? Não falava Deus também por meio de Tiago, Pedro e Paulo? Aplicativo Profeta Cacó Filipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Cacó Filipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Cacó Filipe Oficial é para você.